Nina não esperava de forma alguma que sua vida mudasse completamente em questão de segundos. Entre o bip monótono de um caixa de supermercado e o cheiro insosso de papelão úmido em um depósito nos fundos, seu telefone vibrou no bolso do avental de trabalho. Ela enxugou mecanicamente as mãos suadas nas meias ásperas, pegou o aparelho e leu a mensagem. Uma primeira vez, depois uma segunda, depois uma terceira, porque sua mente se recusava a acreditar. Seu avô, Ivan Petrovich Sokolov, acabara de morrer e, segundo seu testamento, deixava-lhe uma herança. Uma casa no vilarejo de Lipovka, à beira do rio. Naquele exato instante, todo o barulho da loja pareceu se afastar. As rodas rangentes dos carrinhos, as crianças choramingando, os scanners apitando sem parar, tudo ficou confuso. Sentada em uma caixa empoeirada no depósito escuro, que cheirava a produtos de limpeza e papel úmido, Nina sentiu as mãos tremerem, a ponto de quase deixar o telefone cair. Seu avô. Essa palavra despertou nela um mundo inteiro que ela achava enterrado, memórias vagas, como um velho filme danificado. Ela se viu novamente criança, agarrada às costas dele, fortes e com cheiro de tabaco, e riu, enquanto ele a levava para pescar. Ela se viu novamente na horta, ouvindo-o dizer com uma voz grave e suave: "Mas as batatas brotam para cima, Nina, sempre em direção ao sol." Lembrou-se dele na varanda, os olhos semicerrados pela luz, murmurando com uma ternura imensa: "Você, minha netinha, é a minha alegria." E então, mais nada. Mais nada, porque um dia sua mãe havia decidido, friamente, brutalmente: "Ele nos abandonou. Esqueça-o." Então Nina obedeceu, ou melhor, fingiu esquecer, como se enterra uma dor grande demais para uma criança. Durante 20 anos, ela viveu como se esse homem nunca tivesse existido, e no entanto, no fundo dela, algo nunca deixou de lhe pertencer. À noite, quando ela voltou para casa, encharcada pela chuva, seu marido, Andrei, estava sentado na cozinha, inclinado sobre o prato, engolindo a sopa sem sequer levantar os olhos. Nina tirou o casaco, ficou alguns segundos de pé, depois disse suavemente: "O avô dele tinha morrido e lhe deixado uma casa." Ao ouvir hipoteca, Andrei pousou a colher. Mas seu rosto não demonstrou nem tristeza, nem surpresa, nem compaixão. Apenas um interesse frio, imediato, prático. Ele perguntou onde ficava, se era longe, quanto terreno havia. 2 horas de trem, respondeu Nina. Então ele disse como se fosse óbvio: "Perfeito, vamos vendê-la. Com isso, finalmente poderemos dar a entrada para o financiamento imobiliário." Nina ficou paralisada, com uma xícara na mão. Ela o olhou. "É a minha casa", disse ela lentamente, enfatizando a palavra minha. Andrei finalmente levantou os olhos para ela, e em seu olhar não havia nenhum calor. "Como assim sua casa? Você não é minha esposa? Então o que é seu é nosso." "Você esqueceu disso?" Nina não respondeu. Ela sabia que com ele discutir era como bater em uma parede até sangrar. No dia seguinte, como todos os domingos, eles foram almoçar na casa da mãe de Andrei. Raíza Stepanovna era daquelas mulheres que ocupam todo o espaço de uma sala antes mesmo de falar. Enorme, autoritário, autoconfiante. Ela governava sua pequena cozinha como se fosse um reino. O cheiro de borscht, o ar estava impregnado com o aroma de repolho cozido e creme azedo. Assim que Andrei começou a comer, ela perguntou com aquela ganância mal disfarçada que lembrava curiosidade familiar: "Então, diga-nos, qual legado recaiu sobre nossa família?" Respondeu Andrei sem hesitar. "Uma casa no campo que ele provavelmente venderia." Mas ele mal havia falado. Foi isso que Raíza exclamou: "Vender? Mas você está louco. Eu conheço a Ripovka. Há ar puro, um rio, um jardim. É exatamente disso que eu preciso. Eu vou morar lá para passar o verão, ou até mesmo definitivamente." Andrei concordou imediatamente, como se fosse algo óbvio. "Mamãe tem razão, Nina. O ar do campo faria bem para ela." E então, algo arrepiante aconteceu. Falavam sobre a casa de Nina, sobre sua herança, sobre seu avô. Como se ela já não existisse mais naquela conversa.
como se a sua voz não fosse necessária, como se sua única função fosse assinar os papéis. Aissa se virou para ela com um sorriso pegajoso, insistente, quase meloso. Você não vai recusar isso a uma velha senhora, vai? Nós somos uma família. Numa família, a gente se ajuda. Nina, por sua vez, mexia lentamente o seu chá já frio. Seu filho, Dima, desenhava perto da janela, silencioso, mas ela sentia seus olhares furtivos, preocupados. Ela respondeu calmamente que ainda não tinha finalizado nada. Mas Raíssa continuou falando, como se tudo já estivesse decidido. Mais tarde, de volta para casa, Andrei perguntou secamente. Então você pensou? Nina respondeu. Sim, eu pensei. Não vou vender a casa. O copo de kéfir que ele segurava bateu na mesa com tanta força que o líquido espirrou. Você está louca? Precisamos de um apartamento. Nina inspirou profundamente. É a última coisa que me resta do meu avô. Ele então riu de maneira maldosa. Nesse caso, mamãe vai morar lá. Ela já começou a se organizar. Nina levantou os olhos para ele e perguntou simplesmente. Alguém me perguntou a minha opinião? Ele respondeu como se a pergunta fosse absurda. Ajudar minha mãe é sagrado. E foi então que Nina pronunciou as duas palavras que nunca tinham sido ouvidas dela com tanta firmeza. Eu me recuso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Violento, Andrei ficou paralisado por um instante, quase chocado. Ele não estava acostumado a ver sua esposa impor um limite. Depois, ele foi ligar a televisão no volume máximo, como se quisesse abafar aquela nova voz que acabava de nascer. Mas nos dias seguintes, a pressão aumentou ainda mais. Uma semana depois, Raíssa apareceu de surpresa no meio da tarde, como se o apartamento já fosse dela. Ela entrou, colocou sobre a mesa um simples caderno velho, quadriculado, cuidadosamente encapado com plástico transparente, sentou-se como uma proprietária, inspecionando o local, e declarou alegremente que era preciso avançar. No seu caderno já havia tudo. A lista das obras, o tipo de banheira que ela queria instalar, o fogão a gás para comprar, o linóleo para o chão e até mesmo o plano detalhado da horta. As batatas aqui, os repolhos no centro, os pepinos ao longo do muro. Ela falava sem parar, projetando seu futuro naquela casa, como se Nina não fosse mais do que o balcão administrativo. Nina ficou, de pé perto da chaleira, com as costas tensas, e então repetiu em voz baixa. Ela ainda não tinha assinado. Rai sorriu. Você vai assinar. Você não vai dizer não a uma velha que precisa de ar puro. Você não quer que eu morra sufocada na cidade, quer? Dima então saiu timidamente do seu quarto, atraído pela voz da avó. Ele tentou dizer que se lembrava um pouco daquela casa, que tinha estado lá quando era pequeno, que se lembrava pouco, que era seu bisavô. Mas Raíssa o interrompeu imediatamente, sem nem olhar para ele, para explicar que ele viria ajudá-la no jardim, porque um terreno grande precisava de braços fortes. O rosto do menino se fechou. Ele voltou em silêncio para o seu quarto. Esse pequeno detalhe partiu o coração de Nina. Até mesmo seu filho já estava absorvido, instrumentalizado, deslocado para os planos dos outros. À noite, André voltou para casa, tenso, irritado, e perguntou de novo. Então, você se entendeu com a mamãe? Nina respondeu que, acima de tudo, percebeu que sua mãe já tinha tudo planejado, até as cenouras nas hortas. André deu de ombros. Os ombros. Tanto melhor, ela tem experiência. Nina ainda perguntou. E eu? Alguém me pergunta o que eu quero? Desta vez, ele nem sequer se deu ao trabalho de disfarçar sua irritação. Por que você repete sempre a mesma coisa? É minha mãe. Nina o encarou e respondeu. Sim, e eu digo não. No dia seguinte, Raíssa voltou novamente, como se agora fosse um trabalho em tempo integral. Ela trouxe uma rede de batatas enrugadas e cebolas brotadas, anunciando orgulhosamente que seria para a horta. E então, sem sequer tirar os sapatos, entrou no quarto de Nina e abriu a porta de Andrei. O armário indicou uma prateleira explicando onde colocaria sua mala e até tirou de sua bolsa.
um par de velhos chinelos gastos que ela colocou ostensivamente ao lado da cama de Nina, como uma bandeira fincada em território conquistado. Nina ficou parada no vão da porta, imóvel. Ela olhava para os chinelos no seu chão, perto da sua cama, no seu lugar, e algo dentro dela se quebrou de vez. À noite, André lançou seu ultimato. Seu rosto estava sombrio, fechado. Então, última vez, você aceita ou não? Nina respondeu. Eu não vou abandonar esta casa, nem para vendê-la, nem para transformá-la em residência para sua mãe. Ele se levantou de um salto. Nesse caso, eu vou embora. Nina o olhou diretamente nos olhos. Vá embora. Ele quase vacilou, surpreso por ela não implorar. Então ele bateu mais forte. E eu levo Dima comigo. Nina se endireitou. Sua voz ficou gélida, firme, inabalável. Não, Dima fica comigo. 1 minuto depois, Andrei saiu com uma mala, anunciando que iria para a casa da mãe. A porta bateu tão forte que as janelas tremeram. Mas dessa vez não foi Nina quem tremeu. Alguns dias depois, ela partiu sozinha para Lipovka. A viagem durou 2 horas. Entre campos de outono, florestas cinzentas, pequenas casas tortas, céu baixo, ninguém a chamou. Nem Andrei, nem Raíza. Como se para eles, ela não existisse mais desde que deixou de obedecer. A casa ficava na extremidade da aldeia, bem perto do rio. Era cinzenta, cansada, com a pintura descascada ao redor das janelas, um quintal tomado pelo mato alto, um portão que rangeu como uma velha lamúria quando ela o abriu. Ao entrar, Nina sentiu um cheiro de poeira, de madeira, antigo, de tempo parado, mas também algo profundamente familiar, algo que vinha diretamente de sua infância. A casa parecia esperar, como se seu avô tivesse simplesmente saído por alguns minutos. O velho fogão russo ainda estava lá, a grande mesa de carvalho com sua rachadura no meio, a cama de ferro. E debaixo dessa cama, um baú cercado de metal. Nina se ajoelhou e abriu o baú. Dentro, havia lenços bordados, fotos amareladas, uma caixa de botões e no meio de tudo isso, um maço de cartas amarrado com um barbante. Ela reconheceu imediatamente a caligrafia nos envelopes. Era a de sua mãe. Com o coração batendo forte, ela abriu uma, depois outra, e mais outra ainda. E linha após linha a verdade veio à tona com uma crueldade silenciosa. Seu avô nunca a havia abandonado, foi sua mãe quem cortou os laços. Foi ela quem proibiu Nina de escrever, ela quem decidiu sozinha que a criança esqueceria, ela quem escolheu por ela o que seria melhor. As cartas falavam de arrependimentos, de culpa, da pequena Nina que chorava à noite. Daquele pai que esperava notícias de sua filhinha única, sem nunca deixar de amá-la. Sentada no chão empoeirado, o maço de cartas contra o peito, Nina chorou. Sem raiva, nem mesmo ódio. Apenas essa dor imensa, tardia, irreparável, de descobrir tarde demais que se foi amado o tempo todo. Ele não a havia abandonado, ele a havia esperado.